E agora eu quero chamar aqui um cara que eu sou muito fã, tenho o prazer de chamar de amigo, né? Que é o Casey, Alexandre Casey Monstro, que vai falar um pouquinho para a gente de educação no futuro das crianças, né, Casey? Bem-vindo. Isso aí. Oh, muito obrigado aí pelo carinho, hein? Gosto bastante de você também. Quando eu vi que era você nos bastidores, eu falei, pô, que legal, meu, show de bola. Muito bom. É isso, que é com você agora, viu? Valeu, brigadão, hein? E aí, galera, tudo bem? Uma boa noite a todos, em meio a tamanha crise, né? Mas eu vou aqui, nesse período que eu tenho aqui para estar conversando com vocês, para levar vocês a um raciocínio, né? Sobre a educação. Né? Nós vamos analisar alguns outros parâmetros, alguns pontos. Esses pontos vão ser uma referência para que a gente possa, então, estar desenvolvendo um raciocínio para pensar sobre educação. Né? Independente de alguém já ter um ponto de vista, uma opinião formada sobre isso, nós vamos, através de informação, de estudar algumas coisas, entender o como a nossa educação está ferrada, né, no real sentido da palavra, e nós vamos ver isso na prática. Eu tenho uma sequência de imagens aqui, que são slides, e eu vou compartilhar com vocês. Eu peço, fiquem tranquilos, essas imagens são meramente imagens mesmo, não tem texto para ninguém ler, vai ser bem tranquilo, tá? Nós vamos começar, então, fazendo uma análise da nossa história, tá bom? Nós vamos analisar, então, a nossa história, e a partir desse entendimento da nossa história, nós vamos ver como as coisas mudaram em 30 anos. E aqui, para começar, eu não vou falar de educação, tá? Eu vou começar fazendo uma análise de outras coisas. Quem tem aí mais de 30 anos vai poder me acompanhar nessa análise, vai ser um pouco aí de flashback, vai ser interessante. Quem tem menos de 30 anos, fica a dica, anos 80 foi top, ok? 80 e 90 foi show de bola. E nós vamos então fazer uma análise baseada em algumas coisas que nós podemos ver que houve uma mudança gigantesca. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de alimentação. Antigamente, pessoal, 30 anos atrás, quem produzia determinados alimentos era uma única empresa. Né? Então, nós temos ali os sucrilhos, né, que seria o Kellogg's, tem a Nestlé, que produzia leite moça, tem a Ana Maria, que produzia uns bolinhos pequenininhos. Essas empresas eram as únicas que produziam determinados modelos, né, de alimentos consumíveis. E o que acontece? Há 30 anos atrás, não tinha um concorrente de leite moça, ok? Há 30 anos atrás, não tinha um concorrente de sucrilhos. Bolinho, Ana Maria, só tinha Ana Maria. Então, o que acontece? Na nossa alimentação, há 30 anos atrás, nós tínhamos um conjunto de variedades que nem tinha variedades, ok? Prestem atenção, eu estou falando de alimentação. Algumas coisas nessa época se tornaram referências. Né? Alguns tipos de comida, algumas coisas se tornaram referências. E aí aquele nome não podia nem ser usado, porque aquele nome era o nome daquele fabricante. Então, quando começou a ter outras empresas que fabricavam aquelas coisas, eles tiveram que transcrever, né, explicar o que era aquele produto para que as pessoas pudessem entender, porque eles não podiam usar o mesmo nome. Né? Eles não podiam usar. E isso vai além um pouco aí, quando a gente fala dessa área, vai um pouco além da própria alimentação. Tem mais alguns exemplos aqui que eu vou citar que vocês vão perceber. Logotipos, por exemplo, né? Logotipos mudaram, a marca mudava de nome, aí mantinha o mesmo produto. E quantas vezes produtos mudaram de nome e depois de 5, 10 anos, eles resgataram o nome original, ok?
A própria Ana Maria, os bolinhos Ana Maria, hoje eles têm uma política, eles resgataram o logotipo original, que é essa mocinha aqui do lado esquerdo, né? E eles usam a imagem antiga ainda da personagem dentro do marketing hoje. Isso é uma coisa muito interessante. A mesma coisa aconteceu com chocolates. Alguns chocolates mudaram o nome e depois o pessoal teve que resgatar de novo, voltou ao nome original. Por quê? Porque aquilo já tinha uma história, já tinha uma tradição. E se resgatou isso para poder continuar mantendo o mercado, ok? Isso a gente falando ali dessa área de alimentação. Aí tem uma coisa legal, né? Pegando 30 anos atrás, se nós vamos falar de telecomunicações. Aqui eu tenho bastante imagens, são diversos aparelhos de épocas diferentes, mas vamos pegar Brasil, ok? 30 anos atrás. Início das telecomunicações, telefonia celular no Brasil. Quem é dessa época, quem viveu essa época, sabe. Você tinha que... Eu morava, na época, em São Paulo. Você tinha aqui no centro de São Paulo, numa empresa, não vou me recordar agora qual que era, você fazia um documento, você assinava esse documento, autenticava sei lá quantas vezes esse documento. A partir da autenticação do documento, da validação da carta, tudo, você tinha o direito de ter, né, no caso, um celular. Você podia ter um aparelho celular. Aí você ia na loja, comprava. Para vocês terem ideia de como era telecomunicações nessa época, ter uma carta de celular, porque a gente chamava de carta nessa época, né? Você tinha uma carta de celular, quer dizer que você podia ir numa loja, comprar um aparelho e com aquela carta você tinha direito de obter um número telefônico. Pessoal, eu estou falando 30 anos atrás, tá? Não estou falando 50 anos atrás, estou falando 30. Quem tinha essa carta era a mesma coisa que dizer que tinha um carro, ok? Quem tinha celular nessa época era status. Nossa, eu tenho celular, ou eu tenho uma carta de celular. O pessoal batia no peito para dizer que tinha uma carta de celular, ok? Então, era uma coisa assim bem surreal se você comparar com os dias de hoje, né? Os dias de hoje você vai no mercado, faz uma compra, você paga e no caixa você olha assim, tem o chip do celular que você pode pegar como se fosse um doce para comprar, por exemplo, né? Até mesmo aparelho celular você encontra em qualquer mercado, você acha o próprio aparelho celular sendo vendido. E nessa época, que eu estou falando 30 anos atrás, os celulares eram os famosos tijolão e tinha o tijolão Highlander, que eram os Nokia, aqueles aparelhos anti-Caterpillar. Começou agora, né? O Nokia já era dessa época, né? O celular não quebrava. Se ele caísse no chão, você tinha que tirar o pé para não machucar o pé se caísse em cima. E o que acontece? Telefonia naquela época era luxo, era uma coisa muito forte, assim, muito cara, muito pesada. Operadoras não funcionavam. Então, quando você estava usando o celular, o que acontecia? A propaganda de celular vem de mobilidade, né? Que você está com o celular e você anda para onde você quer. Há 30 anos atrás, não. Você estava andando, o celular tocou, você parava de andar e atendia a ligação. Porque se você ficasse andando e você trocasse de antena, a chance de cair a ligação era quase 100%. Então, o que acontece? A nossa telefonia, ela passou por N mudanças em 30 anos, né? Desde a tecnologia que tem nos aparelhos, até mesmo a quantidade de operadoras que você tem. Essa questão que eu falei, que quando você atendia um celular, você parava de andar, pessoal, isso é sério. Quem tem mais de 30 anos que usou celular nessa época, lembra disso. Você atendia o celular, você ficava parado, você não saía andando, porque era certeza que caía o seu sinal. Até mesmo passasse embaixo de uma árvore, né? Eu lembro porque eu tirava muito sarro disso, porque
as pessoas diziam que tinha celular, tudo, e quando atendia o celular eu falava, onde você está parado agora? Porque a gente sabia que as pessoas não iriam se locomover durante esse momento que eles estão ali atendendo o celular, né? Então era uma coisa assim muito cômica de ver até. Celular, então, em meio de transporte, era assustador, tá? Isso tudo está relacionado a N fatores. A forma que o sinal chegava, a tecnologia dos aparelhos, a quantidade de antenas para poder entregar o sinal. Nós estamos falando de uma época que tinham poucas antenas, tá? Não tinha a cobertura que tem hoje. Hoje, se você pegar um celular, se for no meio do mato, num sítio, é muito fácil você ter sinal, ok? É muito fácil você conseguir chegar ali com o sinal. Ao pessoal chegando aí. Show de bola, pessoal. Muito bom ver vocês. E celular, então, naquela época, tinham N situações que impactavam no uso do aparelho, ok? E só para vocês saberem, todo mundo pensa que tecnologia, TI, isso e aquilo. Pessoal, tudo começou com telecom, tá? Estou falando aí experiência profissional minha no Brasil. Tudo começou com o telecom. A Santa Efigênia, que é famosa hoje em São Paulo como a, a Rua dos Eletrônicos, né? A rua que você encontra de tudo de tecnologia. Pessoal, Santa Efigênia, no começo, quem é de São Paulo e também aí é nostálgico, que nem eu, passou aí dos 30, vai lembrar disso. Santa Efigênia, no começo, era voltada a telecom. As lojas eram telecomunicações, porque não existiam computadores, não existia notebook, desktop, você não via isso. O que você via era lojas de telecomunicações, equipamento PBX, depois começou o PABX, que eram os equipamentos digitais, mas eu ainda sou da época dos aparelhos telefônicos analógicos. Eu fazia manutenção nisso na época. Então, hoje eu estou com 47, eu tinha 18 na época, 18 anos. Eu fazia manutenção e instalação de centrais KS, como a gente chamava. É mais ou menos parecido com esse aparelho entre o vermelho e o branco aqui, ó, de 64 e 76. Era mais ou menos isso. Aparelhos Multitel, Telequipo. Nossa, eu tinha uma raiva daquilo. Só que eu comecei com telecomunicações, né? Comecei trabalhando com telecom porque era a tecnologia que a gente tinha, né? Fiz curso técnico na época anterior a isso, e quando eu saí para o mercado de trabalho, eu acabei caindo nessa parte de telecom. Para mim foi fantástico, tá? Foi uma experiência assim muito boa. Foi toda a minha base para tudo que aconteceu depois, tá? Em questão profissional. Então, nessa época, ali 80, 90, no Brasil nós tínhamos então as telecomunicações como sendo a nossa, principalmente 80, tá? 90 já tinha informática, já tinha computadores. E já falando de informática, uma coisa legal de falar é que, assim, computadores, pessoal, hoje você pega um celular na mão, celular tem mais processamento do que o computador que levou o pessoal para a Lua. Todo mundo sabe disso. O celular hoje tem mais processamento, tem maior capacidade de análise de dados do que qualquer coisa que tinha na época na NASA quando levou o homem na Lua, ok? Então, hoje, um celular ele é um computador de mão. Tá? Mas começou a informática com o ENIAC, aqueles computadores monstros, gigantes, que não tinham nem tela. Tudo era na base do papel perfurado, né? As informações eram lidas no papel perfurado, não tinha essa coisa visual, uma resposta, ok, deu certo, o código. Não, você fazia o código, você rodava o código, tinha que esperar muito tempo para depois você ver se o código tinha dado certo ou não. Não era uma coisa assim como nós temos hoje. Então, a evolução
da informática, pegando a nossa história, Brasil, os últimos 30 anos, pessoal, como eu falei, eu comecei com telecom. Por quê? Porque raras pessoas tinham um computador. Então, por exemplo, eu ia numa empresa fazer manutenção do sistema de telefonia da empresa. Na empresa, na época, isso em começo de 90, não tinha computador. Não tinha. Era tudo feito no papel, era tudo nostálgico mesmo, pessoal. É a nossa realidade, foi isso. Há 30 anos atrás, quando começou a ter computador, você ia em uma empresa, com sorte tinham 2 computadores. Do dono da empresa, o diretor da empresa e o da secretária. Só. 2. Eu cheguei a fazer contrato de manutenção de computadores nessa época e eu ia cuidar de 2 computadores numa empresa. 2 computadores em uma empresa, ok? Isso eu estou falando há 30 anos atrás. Aqui na minha casa, então, é uma empresa, ou uma lan house, né? Das duas, uma. Porque tem computador. Tudo bem que são computadores antigos, mas tem. Nós temos aqui notebook, computador, tablet, celular. Se for ver no meu Wi-Fi todos os dispositivos conectados, deve passar dos 10, 12 dispositivos, ok? Olha isso, né? Então, se for comparar tecnologicamente, hoje eu tenho 1 milhão de vezes muito mais tecnologia do que uma empresa tinha há 30 anos atrás, ok? E a tecnologia que as empresas tinham há 30 anos atrás eram tecnologias da época já desatualizadas, né? Hoje nós temos, graças à globalização, a essa coisa de internet, comércio internacional, nós conseguimos comprar coisas muito boas com um delay de tempo de lançamento muito curto. Porém, há 30 anos atrás, nós tínhamos um gargalo, um delay de acesso à tecnologia que às vezes dava 4 anos. Então, era muito complexo. Eu lembro que eu fui fazer manutenção em escolas e na escola só tinha um computador, que era o da diretora. Era o único computador que tinha. E na época, acho que devia ser um 386 ou 286. O processador era fixo na placa-mãe, você não conseguia fazer muita coisa. Era horrível, monitor monocromático, verde, ficava ligado muito tempo em planilha, alguma coisa, né, que era muito comum do pessoal usar, e aí queimava a tela, se desligava o computador, ficava marcado na tela o formato da planilha. Era uma coisa assustadora, pessoal. Isso eu estou falando 30 anos atrás, ok? 30 anos atrás. E quando a gente fala de tecnologia, informática, 30 anos atrás, não se pensava em pessoa, né, comum com acesso a um computador. Era muito difícil isso, era muito complexo você pensar que alguém, uma pessoa comum, ia ter um computador, né? Depois de um período, a gente teve aí um dos nossos presidentes, por mais que fosse muito criticado na época, né? Mas ele foi um presidente que ele fez 2 coisas que eu gostei muito que ele fez. Primeiro, foi a popularização do carro, né? Ele tornou o carro popular e um pouco mais acessível às pessoas. Segundo, ele trouxe a informática para o Brasil. E a partir de então, a informática começou a dar um boom, e esse boom cresceu de tal forma que hoje as pessoas vão se lembrar da Santa Efigênia como uma loja, uma rua onde vende equipamentos de informática. Hoje deve estar batendo entre informática e música, talvez, né? Que festa também dá grana, né? Então eles estão mais ou menos aí. E isso tudo eu estou falando de 30 anos, ok? Então eu falei um pouquinho aí de alimentação, falei um pouquinho de telecom e estou falando um pouquinho agora de informática. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Pessoal, e a educação? Nesses 30 anos, como era a educação
e como ficou a educação depois desses 30 anos. Detalhe, muito importante. Quando eu falei de tudo isso, alimentação, tecnologia, celular, computadores, pensem que há 30 anos atrás, um pouco mais, as crianças, elas tinham acesso à informação, livro, jornal impresso, ler jornal impresso, revista impressa, televisão. Ok? Então, a criança, se ela buscasse informação, ela teria que buscar informação. Jornal impresso, revista, rádio, né, também, rádio, televisão, e livro, biblioteca. Isso era o que uma criança conseguia ter acesso. Era a partir disso que uma criança conseguia buscar informação. Falando de 30 anos atrás. O que uma criança fazia nessa época? Né? Como que a criança brincava nessa época? A criança brincava de carrinho de rolemã, brincava de mãe da rua, brincava de queimada, brincava de N coisas diferentes. As crianças iam para a rua e ficavam brincando na rua. Ficavam jogando futebol, vôlei, brincava até a mãe brigar, que era para voltar para casa. Jogava figurinha, bafo, né, como o pessoal chamava, né, porque hoje em dia acho que nem tem. E o que acontece? A criança vivia, então, nesse ambiente. A criança tinha esses estímulos, ok? Então, quando a criança ia para uma escola, quais eram os estímulos que a criança sofria? Quais eram os estímulos que uma criança tinha acesso? Jornal impresso, livro, biblioteca, né? Livro, revista, televisão, rádio, e acabou. No máximo, uma informação de boca a boca, alguém que falasse alguma coisa. Poxa, por exemplo, na minha época de infância, a primeira vez que eu ouvi falar de Dragon Ball, por exemplo, foi um amigo meu que tinha um conhecido que trazia coisas do Japão para ele. E trouxe para ele, então, VHS do Dragon Ball. Ok? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Dragon Ball foi dessa forma. Não foi na televisão. Porque mesmo na televisão, o que tinha para as crianças tinha uma grade, uma quantidade e um horário específico para ser entregue. Não é como hoje, que você tem canais puramente infantil, onde você tem canais infantil com conteúdo para crianças de até determinada faixa de idade, um outro canal com outro conteúdo para outra faixa de idade, canal de só anime. Então, hoje é muito diferente, mas naquela época era outra realidade. É quase uma realidade paralela, se você parar para pensar no que nós vivemos hoje. Mas é importante fazer essa análise, esse entendimento histórico do como quantas coisas mudaram no Brasil em 30 anos, para que eu pudesse chegar aqui para vocês e dizer: a criança de 30 anos atrás sofria determinados estímulos a partir da base de informação que ela podia buscar, ok? Uma criança de 30 anos atrás. Uma criança, hoje, ela tem todos aqueles estímulos antigos, ainda existem, jornal, revista, livro, televisão, rádio, todos esses estímulos existem. Só que fora esses estímulos, existe um outro fator que chama internet, que a partir do uso de um celular, um tablet, a criança tem acesso ao mundo inteiro. Ok? A criança tem acesso a tudo. O universo inteiro está na palma da mão dela. E aí a gente tem algumas questões. O acesso à informação
está ali. Mas como usar esse acesso? Como a criança vai usar essa tecnologia? Isso é um outro ponto. O acesso está ali, hoje. Todas as crianças, basicamente, têm esse acesso, ok? Mas o que elas vão fazer é uma outra questão, tudo bem? Agora vamos voltar aqui na imagem. E nós temos alguns pontos, então. E a educação, né? O que a educação mudou em 30 anos? Eu vou dizer para vocês o que a educação mudou em 30 anos. Em 30 anos, a criança ela estudava, se ela tirasse uma nota ruim, os pais questionavam a criança, por que a criança tirou nota ruim? Essa charge, eu acho essa charge fantástica, pessoal. 1969, uma criança com notas ruins e os pais com um boletim olhando para a criança, perguntando que notas são essas. E no outro, 2009, a criança com notas ruins, os pais extremamente bravos olhando para a professora, perguntando que notas são estas. Como se a culpa fosse da professora, né? É uma inversão de valores. Abro um parênteses aqui para dizer uma coisa. Quando nós falamos dessa inversão de valores, nós falamos assim de muita coisa invertida, pessoal. Muita coisa invertida. Inversão de valores na educação, na segurança, onde o ser violento é normal, o ser agressivo é normal. Muitas coisas mudaram. Tinha uma outra charge mais tensa ainda, onde a criança está apontando uma arma para o professor. Eu tirei, né, essa charge, mas nós já temos esse histórico no Brasil, de crianças violentas que agridem os professores, e N coisas que a gente sabe. Eu estou na área da educação há mais de 20 anos, minha esposa também professora na área de educação há mais de 20 anos, e nós sabemos das histórias, vimos algumas coisas, então percebemos o quanto essa inversão de valores ela é tão forte, ok? Ela é realmente forte demais. E na educação, agora, fechando aquele parênteses que eu abri, eu vou falar de uma outra coisa, que no caso é uma coisa um pouco mais local, mais agora, mais de imediato. Pessoal, professores, eles passaram por um processo por conta do Covid, que eu comparo esse processo com o meteoro que acabou com os dinossauros, apesar que estão dizendo que não foi meteoro, né? Já estão estudando que não foi. Mas vamos pegar essa situação. Os meteoros, né, ou meteoro, né, quando colidiu com a Terra, foi ali o responsável por causar uma grande extinção em massa dos dinossauros. Eu estou pegando esse exemplo porque é um exemplo bem pesado, mas eu tenho um porquê de usar esse exemplo. Na educação, hoje, um professor que passou pelo mimeógrafo, passou pelo retroprojetor, Xerox, e ele ainda está dando aula hoje, esse professor, agradeço por todo o trabalho que ele fez até esse momento, mas esse professor precisa se aposentar, precisa sair da sala de aula. Por que isso? Porque ele está carregando junto com ele o mesmo planejamento de aula que ele usou quando ele trabalhava com mimeógrafo, que ele usou no retroprojetor, que ele usou no Datashow, que ele usou no PowerPoint. E aí eu vou dar um exemplo de aluno universitário. Quantos alunos universitários não estavam lá dentro da faculdade assistindo uma aula e o professor vem com aquela caralhada de PowerPoint e com 5 minutos de PowerPoint você já quer pegar a borracha ali, sei lá, você dorme na cadeira, você quer sair da sala de aula, você já não aguenta, você já está pensando se trocar de curso é melhor. Vou dar um exemplo de uma frase que eu ouvi. Professor, eu vou trocar de curso. Eu gosto muito da tua aula, mas as outras aulas eu não aguento e eu vou fazer educação física.
Pessoal, eu ouvi isso. Um aluno dizer que ele não aguentava as outras aulas, a sequência. A gente conversou e ele falou: professor, eu não aguento ficar vendo aqueles PowerPoint. Eu não aguento ficar vendo aqueles slides, aquela leitura de slide durante uma aula. Eu não aguento isso. Vou fazer educação física, que pelo menos eu estou me mexendo, vai ser mais fácil. Independente de eu não concordar com isso, de eu ficar bravo com essa explanação do aluno, mas a realidade do aluno, pessoal, é o pulo do gato. É isso que eu vou falar agora. A educação, ela não pode ser o mesmo formato, a mesma ideia de entregar um conteúdo como ela era há 30 anos atrás. Não pode. Isso tinha que ser proibido. Por quê? 30 anos atrás, uma criança sofria estímulos de poucos estímulos. Ela tinha acesso a pouca informação. Um aluno CDF há 30 anos atrás é porque ele ficava dentro da biblioteca estudando. Esse era o aluno CDF. Hoje, um aluno CDF, ele está no YouTube, ele vê 20 vídeos por dia, ele olha como construir isso, como construir aquilo, como fazer isso, como fazer aquilo. Ele se informa, ele procura informação. Não tem no YouTube, ele vai procurar em outro lugar. E ele acha. Então, esse aluno, quando chega dentro de uma sala de aula, ele chega dentro da sala de aula, ele não traz a mesma bagagem que um aluno trazia há 30 anos atrás. E um aluno, ele é a soma de todos os ambientes que ele vive. Ele é a soma do ambiente que ele vive dentro de casa, ele é a soma do ambiente que ele vive com os amigos, ele é a soma do ambiente que ele está presente. Um aluno, ele traz com ele para a escola todos esses conhecimentos. Um aluno, ele hoje vai debater com o professor se ele considerar que aquilo que o professor está falando está errado. Realmente. Eu concordo com você, Juliane. E olha, é triste demais isso, infelizmente. Uma realidade dolorida isso. Então, o que acontece? Um aluno hoje, ele chega dentro da sala de aula e, às vezes, ele pode estar melhor informado do que um professor. Porque esse professor que não está tão bem informado é aquele professor que está usando aqueles slides, que está usando aquilo que ele usou na época do mimeógrafo. É um professor que, por mais que ele tenha se adequado às tecnologias que ele usa, ele nunca se atualizou. Vocês perceberam? Ele trouxe uma bagagem da época do mimeógrafo, um plano de aula, um planejamento de aula, e ele vem carregando aquilo com ele até 2020. Pensem com vocês. A aula que vocês receberam quando vocês tinham 7 anos de idade, ok? Agora é uma análise individual nosso mesmo. A aula que vocês viveram com 7 anos de idade, vocês acreditam que essa aula serve hoje para uma criança de 7 anos de idade? Pessoal, as crianças mudaram absurdamente. As crianças não são as mesmas, não têm as mesmas bagagens, tem uma bagagem muito maior. Empiricamente, uma criança, antes de aprender a falar, sabe desbloquear um celular. No tato, ali, ó. Ela pode não saber falar, mãe, eu quero comida agora. Mas a criança sabe desbloquear um celular. E ainda sabe tirar selfie. Fica a dica, né? Já vi isso, já. A criança desbloqueia o celular, tira selfie, entendeu? E a criança não sabe falar direito. Mas a criança já está sofrendo influências. A criança já está recebendo informação de 1 milhão de campos diferentes. E aí, infelizmente, fora esses professores dinossauros, né, que
carregam a mesma bagagem, o mesmo planejamento de aula até os dias de hoje, nós temos também alguns pais dinossauros, né? Que a criança está toda serelepe, elétrica, aí o pai entrega o tablet na mão da criança e fala, vai, descansa, fica ali no canto assistindo. 2 horas depois, está assistindo, né? Existe isso também. E aí é onde entra aquilo que eu falei antes. Pessoal, ter a tecnologia nas mãos, ter um tablet conectado à internet, ter um celular conectado à internet, isso não quer dizer que a criança tem um mundo de informação nas mãos dela. Porque cabe aos pais, aos responsáveis, orientar uma criança sobre como usar uma tecnologia, como transformar aquilo em uma ferramenta de aprendizado, né? Eu sempre cito um exemplo, porque acredito que todo mundo prefere ouvir exemplos reais. Meu filho, com 10 anos de idade, youtuber, adorava YouTube, ver vídeo de N pessoas, e muito vídeo tosco, muito vídeo que eu não gostava. Eu sempre observei o que ele estava fazendo. Eu não deixava ele sozinho, eu sempre observava. E quando eu vi que ele estava vendo muitos vídeos e esses vídeos não traziam conteúdo para ele, eu chamei ele e falei, filho, vamos conversar. Olha, você usa bastante computador, você não tem restrição, assim, você pode usar mais do que 1 hora por dia, você pode fazer bastante coisa, só que assim, eu não estou satisfeito com a forma como você está usando o computador. Você está vendo coisas que são aleatórias, que não te dão conteúdo, não te trazem conhecimento. E assim, você tem 2 opções. Se você for ficar vendo conteúdo que não te traz informação, que não te torna uma pessoa melhor, você usa computador 1 hora por dia. Vê o que você quer, tranquilo, ok, 1 hora por dia. Porém, se você for usar o computador como uma forma de se tornar uma pessoa melhor, aprender algo, você usa o computador durante o dia sem restrição. Desde que isso não te atrapalhe na escola, tal, você tem a liberdade de usar o computador. Ele tinha 10 anos de idade. Pessoal, com 12 anos de idade, ele já falava em inglês fluente, lia e escreve em inglês. Com 10 anos eu tive essa conversa com ele, aos 12 ele já fala inglês fluente. Aí uma vez eu levei ele para fazer um teste de inglês numa escola, ele tinha 12 anos, e a mulher falou, olha, se ele tivesse 14, eu contratava como menor aprendiz para ele ser professor das crianças, porque ele fala fluente. Então, usar uma tecnologia tem que ter direcionamento. E cabe aos pais fazer esse direcionamento correto para que uma criança use a tecnologia de forma a se tornar uma pessoa melhor. Ah, gosta de jogar, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo? Ok, também gosto de jogar. Mas vamos transformar a tecnologia não só no videogame, vamos aprender algo com isso. Na minha época, por exemplo, quando eu era criança, nós jogávamos RPG de mesa. E para jogar RPG de mesa, tinha que traduzir livros em inglês. A maioria dos meus amigos assim que aprenderam inglês foi traduzindo livro de RPG. Então, olha, né, como funciona essa coisa do aprendizado, do autoaprendizado. Então, a criança ela precisa ser estimulada, né? E aí, abri essa fala para falar sobre os professores dinossauros, sobre os pais dinossauros, mas agora eu vou falar de uma outra coisa, que gerou um outro grande impacto na educação, e que aí todo mundo, né, está acompanhando isso até os dias de hoje. Deixa eu só mostrar aqui. Então, os dias de hoje e a educação e o Covid. Qual foi o impacto do Covid na educação? Pessoal, Covid veio que nem um meteoro, né? Destruiu tudo. As pessoas que não se adequavam às tecnologias, que não estavam mais antenadas, realmente acabaram
ficando em posições ali inferiores, né, na área de educação. Porque o professor que não tem facilidade para usar a internet, para fazer uma conferência, para poder produzir slide, gerar aula online, gerar conteúdo online, esses foram os que mais sofreram, ok? Foram os que mais sofreram. Quais foram os professores que se saíram super bem, super tranquilos com isso? Os mais jovens, que estão mais antenados com as coisas, né? Que não estão trazendo aquela bagagem de ensino de 200 anos atrás e tentando ainda usar nos dias de hoje. Então, esse pessoal, esses professores, foram os professores que sofreram menos, muito menos. Já estavam ali, ó, tranquilos para trabalhar de forma online. E detalhe, né? E agora com a educação online? Como que fica? Vamos falar de escola pública, né? Brasil, imenso do jeito que ele é, escola pública. Todo mundo tem os mesmos acessos? Todo mundo vai participar das aulas? Qual é as realidades que nós temos no nosso Brasil? Eu gosto muito de visual, de usar imagens, de trabalhar com visual, porque eu considero que é a melhor forma da gente poder passar uma informação. E eu achei essa imagem fantástica. Como vocês podem ver, o menino que está no ambiente iluminado está com uma cadeirinha super confortável, está usando o celular, tem um computador ali perto dele. Você pode ver que na frente da casa dele tem uma universidade, ele está numa região nobre. Tudo para ele é mais fácil. Agora, se você olhar outra imagem, você tem ali uma criança em uma situação de dificuldade, uma cadeira quebrada de madeira, um livro, uma iluminação ruim e ele estudando ali, entendeu? E eu acho essa imagem muito forte porque, assim, é a realidade do nosso Brasil. Nós não temos um Brasil 100% online. É hipocrisia alguém dizer que no Brasil todas as crianças da rede pública estão tendo aula online. Pessoal, não estão tendo. Não estão. O Covid criou isolamento social, nos obrigou a ficar dentro de casa. Quem tem situação de criança vulnerável, adulto vulnerável, então, teve que fazer um isolamento, como foi o meu caso. Precisei fazer esse isolamento. Praticamente 2 anos sem sair de casa. Acho que saí de casa 5 vezes ou 6 vezes, entendeu? Só que assim, aqui em casa, nós temos as tecnologias. Nós temos as possibilidades de dar aula online, meu filho de receber aula online, minha esposa de assistir às aulas online também, de fazer o trabalho dela online. Agora, isso não é comum para todos, ok? E quando nós falamos dessa questão do isolamento social, do acesso à informação, o acesso ao aprendizado, foram poucos os casos que eu sei de pessoas que se movimentaram para conseguir arrecadar computadores, para fazer doação para as crianças, para que as crianças pudessem, então, ter aula online. Eu conheço pelo menos uns 2 movimentos que aconteceram nesse sentido. Rio de Janeiro e acho que foram 2 no Rio que eu vi isso, que foi fantástico a iniciativa do pessoal. Iniciativa de quem? Dos pais. Dos pais um pouco mais antenados, que sabiam das dificuldades do próprio filho, sabiam as dificuldades das outras crianças, criaram um movimento e conseguiram fazer isso. Conseguiram arrecadar doações de computadores, reformaram os computadores e entregaram mais de 500 computadores para as crianças, para que as crianças pudessem então ter acesso à aula online. Olha que coisa, pessoal, olha que situação, né? A partir daí, as crianças começam a ter acesso a algumas coisas, mas é a primeira vez que aquela criança vai mexer num computador.
Então, hoje, pleno 2021, nós temos crianças no Brasil que, quando vão usar um computador pela primeira vez, elas não sabem o que é um mouse. Elas levam um tempo para entender que o movimento do mouse na mesa vai mexer o cursor na tela. Elas levam um tempo, elas precisam aprender sobre isso. Então, nós precisamos ainda fazer uma verdadeira inclusão digital, ok? E aí, para falar de inclusão digital dentro da educação, é onde eu vou bater na próxima tecla, que eu considero uma tecla super importante, que no caso, o projeto Include, que é um projeto que eu trabalho, eu sou coordenador pedagógico desse projeto, e esse projeto, o que ele faz? Ele leva um laboratório de robótica para dentro da comunidade, porque se a gente pegar a imagem anterior, a criança rica, a universidade está perto. Então, se tiver um curso de robótica na universidade, essa criança rica vai para o curso. Tranquilo, está perto da sua zona de conforto. Agora, e o pobre? E a pessoa que mora na periferia, que mora mais afastada dos grandes centros, e essa criança? Ela não vai atravessar a cidade para ir lá dentro de uma faculdade para usar um laboratório de robótica que dá aula para crianças. Isso não é inclusão. Então, falando de inclusão de tecnologia na educação, eu vou falar de duas coisas aqui. Eu vou falar tanto do Include, como eu vou falar das ferramentas que o Include usa para fazer essa inclusão mesmo dentro de uma comunidade. Quando nós falamos de inclusão, aqui nessa foto você consegue ver que nós temos óculos de realidade virtual ali no canto, tem os computadores, tem ferro de solda, cola quente, tem uma impressora 3D, daqui a pouco vocês vão poder ver um pouco melhor, ó, a impressora 3D. Então, os alunos vão aprender sobre modelagem, sobre impressão 3D em comunidades carentes. E fora a impressão 3D, porque a impressão 3D ela tem uma característica, ela é fantástica. A impressão 3D é uma coisa linda. Só que a impressão 3D ela não está acessível, né? A criança dentro do laboratório vai aprender sobre impressão 3D? Vai, mas quando ela estiver na casa dela, ela não vai conseguir ter acesso a uma impressora 3D. Só que aí nós ensinamos também para as crianças a modelagem, como que ela funciona, a transformar essa modelagem em uma técnica chamada pepacura, que é dobradura, né? E aí a criança pode sim imprimir folhas de papel numa impressora, numa papelaria, qualquer papelaria, em qualquer comunidade vai conseguir fazer esse tipo de impressão. Ela vai recortar, dobrar, colar e aquilo vai virar um objeto. Pode virar uma casa, uma maquete de uma casa, como tem ali em cima da mesa, ó, tem uma maquete de uma casa. Aquela maquete foi feita baseada em dobradura, né, que é a técnica conhecida como pepacura. Eu gosto demais de trabalhar com pepacura e fica a dica, né? Para quem está vendo atrás de mim aqui, ó, tem um Homem de Ferro, né? Esse Homem de Ferro é real, para quem já me conhece dos eventos que eu participo. Essa armadura ela foi feita inteiramente de dobradura de papel. E eu uso ela para mostrar para as pessoas que do simples nós podemos fazer coisas fantásticas. Quando nós falamos de educação, nós falamos de educação com inclusão, nós falamos de levar para uma escola pública conceitos que a criança venha a trabalhar, venha a manusear e que ela possa fazer coisas fantásticas, né? Construir o personagem do Homem de Ferro, pô, mas é muito difícil, é complexo, tudo bem. Mas esse robô aqui, ó, de papelão, e esse robô de papelão tem um monte de características fantásticas que caracterizam ele como um robô, usando Arduino, sensores, LEDs, várias coisas diferentes. Eu posso usar um controle de videogame, com algumas adaptações, eu posso ligar o receptor do controle em um robô, usando o Arduino, e pilotar um robô com um controle de videogame.
E um controle de videogame PlayStation 2 é algo muito comum, muito acessível. E fica fácil de você conseguir fazer isso, mesmo dentro da comunidade. O Homem de Ferro, né, aqui, o Homem de Ferro, ele é todo feito de dobradura, com materiais reciclados. Então eu usei dobradura, foi feita impressão em papel, eu usei cano de PVC, massa expansível, aquela de prender batente de porta, cano de PVC, massa expansível, massa plástica, pintura automotiva, todo um processo para a construção dele com materiais simples, comuns em qualquer comunidade, ok? Por exemplo, o peito dele acende o reator arc. Só que isso aqui que está no reator arc dele é uma base de corte de carne, aquela branca leitosa, né? Antiga, velha em casa, eu virei para minha esposa e falei, eu vou comprar outra, vou usar essa, né? Peguei a velha, dei uma lixada, recortei e aproveitei. É reciclado, material reciclado. E quando nós falamos de tecnologia dentro da sala de aula, pessoal, que fique bem claro, ninguém tem que gastar um rim para juntar equipamentos tecnológicos dentro de uma sala de aula para trabalhar aquela tecnologia junto com os alunos. Você pode trabalhar a tecnologia junto com os alunos com materiais reciclados, com materiais simples. Robótica baseada em Arduino é uma robótica de baixo custo, acessível. Eu dou aula há muito tempo já de robótica e já tive alunos em periferia que comeram na Páscoa R$ 60 de chocolate, que é praticamente o preço de uma placa Arduino, até mais caro que uma placa Arduino. Então, é acessível esse tipo de equipamento. E computadores hoje já estão mais acessíveis. Existem computadores ainda baratos, de baixo custo, a gente chama o PC da Xuxa, né? São muito mais acessíveis, são fáceis de você conseguir obter esses computadores e ter esses computadores, e o aluno conseguir, então, se desenvolver usando aquela tecnologia. Então, nós temos esses pontos que nós podemos aproveitar. Existe essa facilidade, ok? E, continuando aqui dentro do laboratório Include, nós temos impressão 3D, ferramentas, várias ferramentas diferentes, os computadores. Nós trabalhamos com os alunos lógica de programação, e aí você fala de lógica de programação, você fala, pronto, poxa, mas eu não posso trabalhar isso na minha escola, porque a minha escola não tem computadores, ou os computadores que tem na minha escola mal funcionam. Pessoal, lógica de computação, lógica de programação, né? Essa lógica computacional que a gente fala, você pode trabalhar isso com atividades físicas. Você não precisa especificamente dizer que tem que ter um computador para trabalhar. Eu consigo trabalhar robótica educacional dentro de uma sala de aula se faltar luz, ok? Pela bagagem que eu carrego, pelo tanto de tempo que eu já trabalho com isso. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer isso, né? Como fazer o aluno ter o protagonismo offline, usando o lúdico como uma referência absoluta em tudo que a gente faz, tá? O aluno tem que se divertir fazendo aquilo, ele tem que gostar do que ele está fazendo. Técnicas de RPG, aquele jogo de mesa, o role and play game que a gente fala, eu estou falando RPG de mesa, não estou falando um RPG de computador, que é aquela coisa do jogo de interpretação, você interpreta um personagem. Pessoal, há 20 e poucos anos atrás, eu ensinava as pessoas a usar RPG na educação, como uma ferramenta para narrativas de história, para contação de história, redigir textos, interpretação de personagem, criação e interpretação de personagem para teatro. Então, eu já usava RPG há 20, sei lá, uns 25 anos atrás, como ferramenta educacional. Hoje, a palavra chama gamificação, já tem uma pegada diferente, já está falando de tecnologia, usar jogos no computador para trabalhar essa coisa de games. Pessoal,
Por que só jogos no computador, hein? Eu acredito que todo mundo conhece isso, né? Que eu estou mostrando aqui na tela. Pessoal, isso aqui é um cenário do Socoban, ok? Eu imprimi, colei numa madeira, ok? Colei numa madeira, e aí eu tenho os bloquinhos que eu uso, que são as caixinhas, que eu posiciono elas aqui, né? E aí, o que o meu aluno vai precisar fazer? O meu aluno, ele vai precisar escrever para mim, em português, quais os movimentos que o personagem vai fazer para conseguir chegar até a caixinha, e quando ele chegar na caixinha, como que ele vai mover a caixinha para o quadradinho que eu quero que ele movimente. E aí o aluno vai escrever isso em português. Sobe, desce, direita, esquerda, 3 para direita, tudo isso. E o aluno vai trabalhar lógica. Mas é uma coisa escrita, é uma dinâmica. Ó, isso aqui é uma dinâmica que eu estou fazendo, isso é sólido, é real. Eu não estou dependendo da internet para poder jogar o jogo com o meu aluno, eu estou usando o jogo de uma outra forma. É o famoso Portugal, o aluno vai escrever o Portugal do código, o aluno vai desenvolver o raciocínio lógico para que quando eu for falar de programação, ele já vai ter na mente dele que ele precisa fazer um passo após o outro. Ele não vai querer pular etapas. O aluno já vai ter adquirido isso, entendeu? Então, é um processo muito dinâmico, ok? Eu só vou encerrar aqui muito rápido, pessoal. A educação, ela pode ser transformadora, mas ela precisa que nós façamos isso. Que nós possamos, então, aplicar técnicas offline com as crianças, e com essas técnicas nós podemos trabalhar desde o conceito da lógica de programação à robótica sustentável com sucatas. E é muito dinâmico isso, é muito fácil de trabalhar isso com os alunos, ok? Pessoal, eu achei que eu tinha mais 4 minutos, mas infelizmente eu não tenho mais 4 minutos. Eu agradeço a todos, muitíssimo obrigado. Eu não uso redes sociais, eu tenho um pouco de aversão a redes sociais, pessoal, mas o meu e-mail fica aí, tá? Se precisarem, podem entrar em contato comigo. Eu estou nas redes sociais, mas eu quase não uso. Mas o e-mail fica aí para contato. E tenho a certeza de que inclusão é você realmente olhar para o aluno que você está recebendo no seu laboratório e saber que esse aluno não é uma criança de 1930. Que esse aluno é uma criança muito mais dinâmica, muito mais ligada no mundo, com uma bagagem muito maior do que a bagagem que eu tinha com 7 anos de idade, 10, 12, 15, e que esse aluno merece ser desafiado e participar de um processo de aprendizado dinâmico. A educação tem que se transformar para poder atender essas novas crianças. Pessoal, muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos aí, tenham uma ótima noite e pensem sobre esse tema, porque é um tema muito curioso e que pede um pouco aí dessa reflexão, tá certo? Valeu. Casey, muito obrigado. A gente se vê o ano que vem na Latino, né? Por favor, né? Se Deus quiser, lá em Foz. E a gente vai se encontrar aí antes, eu acho, em alguma campus, né? Também. Está voltando tudo ainda bem. Já vacinou, né? Todo mundo vacinado. Por favor, né? Todo mundo vacinado. E é isso, Casey. Muito obrigado. E até ano que vem. Valeu. Eu que agradeço. Um grande abraço aí. Muito bom te ver, hein, rapaz? Muito bom aí estar com vocês. Valeu, galera. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi o Casey. Foi